A questão da reforma política, ela é cada vez mais relevante de ser discutida no Brasil. A gente sabe que depois da Constituição de 1988, o Brasil fez enormes avanços na sua institucionalidade política e democrática, né? Inventamos novas formas de participação, o judiciário começou a ser um poder muito mais ativo no sistema político brasileiro, democratizamos e ampliamos uma série de direitos, né? A população, os diferentes grupos políticos têm muito mais acesso a direitos, mas a gente sabe que existe uma questão que é inescapável na nova democracia brasileira. Nós mudamos muito pouco o nosso sistema político e o nosso sistema político é muito pouco legítimo entre a nossa população. É por isso que cada vez mais se fala no Brasil de reforma política. Reforma política entendida como a necessidade que nós temos de rediscutir as regras do nosso sistema político, as regras eleitorais, as regras de formação de partidos, as regras de financiamento. No entanto, cada vez mais a gente pode observar um fenômeno muito difícil de defini-lo nesse país. Quase todo mundo é a favor da reforma política, mas a reforma política nunca acontece. Por que isso se passa hoje no Brasil? Na minha opinião, é porque quando nós falamos em reforma política, pensamos imediatamente em mudar toda a organização do sistema político. Alguém chega e fala, então vamos fazer voto distrital, outro fala, quem sabe, parlamentarismo, um terceiro chega e fala até mesmo de monarquia, né? E a gente nunca consegue chegar a um consenso mínimo sobre aquelas regras que são desejáveis de serem mudadas no nosso sistema político. Esse site que nós estamos apresentando agora ao nosso leitor, com uma série de vídeos, com uma série de informações, ele vai tentar subsidiar de maneira mais aprofundada o debate sobre a reforma política a partir de uma concepção clara. O Brasil não deve mudar todo o seu sistema político, mas deve mudar algumas regras fundamentais do seu sistema político que o tornam um sistema de baixa qualidade. Quais são essas regras? A primeira delas é o financiamento público de campanha, né? Nós somos um país com forte organização de movimentos sociais, com forte presença de atores sociais e sociedade civil na cena política, mas isso não se expressa adequadamente no Congresso Nacional. Eu até arriscaria dizer, nós temos um Congresso Nacional que é muito pior do que a nossa sociedade organizada. Por quê? Porque existe esse ato entre a sociedade, tal como ela está organizada, e a sua representação. Nós achamos que o financiamento público de campanha, a ampliação das formas de participação e a cláusula de barreira que podem organizar ou reorganizar significativamente o nosso sistema político, né? Esse site ele vai defender essa ideia de forma pluralista e democrática. Diversos cientistas políticos, sociólogos, historiadores e todos os outros intelectuais que assim o desejarem, né, escreverão nesse site, tentando mostrar o que está errado com o sistema político brasileiro e como melhorá-lo. Nós, então, convidamos a todos vocês a acessarem o site e entenderem melhor o que deve ser a reforma política no Brasil.